A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 328º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro 1 de Coríntios, capítulos 4 a 8. A inspiração do dia. Apelo à reconciliação. Problemas morais na igreja. Perguntas acerca do casamento. E perguntas sobre o uso da liberdade cristã. No capítulo 4, destaco o versículo 5. Manifestará os desígnios dos corações. Preste atenção na mensagem. Deus trará à luz os atos secretos de toda pessoa e revelará seus verdadeiros pensamentos e motivos, tanto os bons quanto os ruins. Noutras palavras, a vida interior de cada pessoa será revelada com exatidão conforme o caso. Nada permanecerá oculto. Por que te glorias? Preste atenção na mensagem no versículo 7. A base da humildade cristã é reconhecer que os talentos inatos e os dons espirituais que possuímos provêm de Deus e, portanto, não são motivo para superioridade, status ou orgulho. Tudo quanto possuímos e tudo quanto viermos a ser vem de Deus, diretamente ou por meio de outras pessoas. Daí não temos lugar para orgulho, mas somente para a gratidão a Deus e ao próximo. Estais fartos, estais ricos. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Alguns em Corinto jactavam-se da sua sabedoria, do seu conhecimento superior e dos seus dons espirituais. Já possuíam tudo quanto queriam, estavam fartos, ricos e reinavam. Paulo lhe mostra que a verdadeira vida do crente fiel é o caminho da cruz e que o sofrimento antecede a glória. Apóstolos condenados à morte. Preste atenção na mensagem dos versículos 9 a 13. Nos versículos 9 a 13, Paulo alista as provações sofridas pelos apóstolos. O verbo, pois, sugere que Deus reservou para os apóstolos uma vida de sofrimento, testemunhada pelo mundo, pelos anjos e pela igreja. Primeiro, a Paulo faltavam naquele momento coisas tais como comida, água e roupas apropriadas. Enfrenta desprezo, tratamento rude e não tem moradia certa. Labuta de dia e de noite, sofre maledicência, perseguição e calúnia. É considerado o refúgio deste mundo, a escória de todos. Segundo, embora o sofrimento fosse tão certo, sentido algo específico no ministério apostólico, não deixa de ser também o destino comum de todos os crentes que, unidos a Cristo, opõem-se ao pecado, à moralidade, a Satanás, os males do mundo e à injustiça. O sofrimento destes é considerado uma comunhão, uma participação nos sofrimentos de Cristo. O reino de Deus consiste em virtude. Preste atenção na mensagem no versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Assim sendo, os membros deste reino precisam ter mais do que palavras e mensagens. Devem manifestar também o poder do Espírito Santo. No Novo Testamento, esse poder consiste na capacidade espiritual de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e de levá-las à salvação, de operar milagres e de viver uma vida de retidão. No capítulo 5, destaco no versículo 1. Há entre vós fornicação. Preste atenção na mensagem deste versículo. Paulo passa a escrever sobre um informe recebido de imoralidade na igreja de Corinto e a recusa dos seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros. Cita 3 razões por que a igreja deve disciplinar um membro culpado. Primeiro, para o bem do culpado.
A exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e a sua necessidade de perdão e restauração. Segundo, por amor à pureza da igreja. Tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral de todos. Terceiro, para o bem do mundo. A igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Ainda no versículo 1, quem abuse da mulher de seu pai. Qual foi o pecado exato? Aqui não está claro. Paulo, ao referir-se à mulher do pai daquele transgressor, provavelmente quis dizer que havia um envolvimento sexual deste com a sua madrasta. Primeiro, Paulo ficou pasmo e horrorizado porque a igreja estava tolerando semelhante imoralidade em seu meio. Ele sabe que isso é ainda mais grave do que a própria transgressão do indivíduo. Segundo, a permissividade dos coríntios é semelhante à de muitas igrejas da atualidade que toleram e silenciam sobre a imoralidade entre seus membros, inclusive o adultério e todas as formas de fornicação. As intimidades pré-conjugais, especialmente entre a juventude da igreja, não somente são toleradas, mas às vezes até mesmo justificadas, alegando-se amor e compromisso mútuo. Poucos dirigentes de igrejas falam abertamente, em nome de Cristo, da prática do namoro imoral entre a juventude. Como faziam os líderes da igreja de Corinto, os tais não lamentam o fato da corrupção do povo de Deus, que se torna cada vez mais semelhante à sociedade à sua volta. Esses dirigentes, na sua autocomplacência, permitem o pecado porque, conforme alegam, vivemos em tempos modernos e não devemos ser vistos como juízes. Nem vos entristecestes. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Paulo expressa qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia do Espírito Santo em caso de imoralidade entre seus membros professos. Aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado sentirão tristeza e pesar. Seja entregue a Satanás. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Isso significa, em um caso como este de Corinto, a igreja remover a pessoa imoral da sua comunhão e entregá-lo ao domínio de Satanás, expondo-o às influências destrutivas do pecado e demoníaco. Primeiro, tal disciplina tem dois propósitos. Ponto número 1. Que o culpado, ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependa-se e seja finalmente salvo. Ponto número 2. Que a igreja livre-se do seu fermento velho, isto é, das influências pecaminosas, para assim tornar-se o pão novo da sinceridade da verdade. Segundo, a mesma ação pode ser adotada pela igreja hoje, ao procurar salvar a quem abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Na Bíblia, fermento, isto é, levedura que produz fermentação, é símbolo do erro que permeia o povo e corrompe a verdade, a retidão e a vida espiritual. Paulo, neste versículo, compara o fermento aos processos pelo qual o pecado e a iniquidade paulatinamente se propagam numa comunidade cristã, corrompendo assim a muitos. Qualquer igreja que não tomar medidas severas contra a imoralidade sexual entre seus membros descobrirá que a influência maligna desse mal se alastrará pela congregação e contaminará a muitos. O pecado deve ser rigorosamente removido. De outra forma, no decurso do tempo, a totalidade da comunidade cristã se corromperá e o Espírito Santo não terá lugar nessa igreja. Julgais o que está dentro. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Um crente não deve fazer crítica precipitada ou injusta contra outro crente. Todavia, Paulo mostra aqui que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia persistente.
Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da Igreja e do testemunho de Cristo no mundo. No capítulo 6, destaca o versículo 1, ir a juízo perante os injustos. Preste atenção na mensagem. Quando ocorrem disputas banais entre os cristãos, isso deve ser julgado na Igreja e não na justiça secular. A Igreja deve julgar entre aquilo que é certo ou errado, dar seu veredito e disciplinar o culpado, se necessário for. Primeiro, isso não significa que o crente não possa ir à justiça, em casos graves ligados a incrédulos. O próprio apóstolo Paulo apelou ao sistema judiciário mais de uma vez. Segundo, Paulo não está dizendo tampouco que a Igreja deve permitir que seus membros abusem ou maltratem ilicitamente os inocentes, como viúvas, crianças ou os indefesos. Pelo contrário, Paulo fala de questões em que é difícil determinar quem tem razão. Casos pecaminosos ostensivos não devem ser tolerados, mas tratados de conformidade com as instruções de Cristo, que está descrito no livro de Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 a 17. Terceiro, além disso, quando um suposto irmão se divorcia ou abandona sua família e se recusa a sustentar a sua esposa e filhos com pensão alimentícia, uma mãe, com motivos justos e ante a necessidade dos filhos, pode apelar à justiça. Paulo não defende a ideia de deixar os violadores da lei defraudarem o próximo, nem serem uma ameaça à vida ou ao bem-estar dos outros. Sua declaração no versículo 8 indica que ele está falando das disputas mínimas em que a injustiça sofrida pode ser suportada e tolerada. Os injustos não hão de herdar o reino. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Alguns de Corinto enganam-se a ponto de crer que, se perderem a comunhão com Cristo, negassem-no e vivessem na imoralidade e na injustiça, sua salvação e a sua herança no reino de Deus continuavam seguras. Primeiro, Paulo, no entanto, declara que a consequência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual, até mesmo para o cristão. Ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental. Note-se que os profetas do Antigo Testamento continuamente declaravam este princípio. Segundo, a advertência de Paulo para todos os cristãos: não nos enganemos, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. Justificados pelo Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 11. A justificação abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na vida do crente. Todas as coisas me são lícitas. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Essa declaração é claramente uma citação da falsa teologia dos inimigos de Paulo. Pensavam que tinham o direito de fazer tudo quanto queriam. Os membros de Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 15. O apóstolo, advertindo contra o relaxamento moral, demonstra as terríveis consequências para o crente da imoralidade sexual. Quando o crente une-se fisicamente a uma mulher decaída, fica sendo um só com ela, sujeito ao seu domínio. Profana aquilo que Cristo santificou e separa-se do reino de Deus. Na imoralidade sexual, a pessoa praticamente separa-se da união com Cristo ao fazer do seu corpo um membro da outra pessoa imoral e ímpia. Fugir da prostituição. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A imoralidade sexual é terrivelmente abominável diante de Deus. Mais do que qualquer outro ato pecaminoso, profana o corpo, é o templo do Espírito Santo. Por isso, Paulo admoesta fugir da imoralidade sexual.
O uso do tempo presente aqui indica que o cristão deve fugir repetidas vezes da imoralidade sexual. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo, porque ele habita em nós e permanecemos a Deus. Nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal, proveniente da imoralidade dos pensamentos, desejos, atos, filmes, livros ou revistas. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos e agrademos a Deus em nosso corpo. No capítulo 7 destaca o versículo 1, que o homem não tocasse em mulher. Preste atenção na mensagem. O capítulo 7 todo é a resposta de Paulo às perguntas feitas pela igreja de Corinto a respeito da vida conjugal. Suas instruções devem ser lidas à luz do versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade. Um período de grande aflição e perseguição estava para vir sobre os cristãos de então. E nessa situação, a vida conjugal seria difícil. Note-se que não tocar em mulher significa aqui não casar-se. O marido pague a mulher. Preste atenção na mensagem no versículo 3. O compromisso do casamento importa em cada cônjuge abrir mão do direito exclusivo do seu próprio corpo e conceder esse direito ao outro cônjuge. Isso significa que nenhum dos cônjuges deve deixar de atender os desejos sexuais normais do outro. Tais desejos dentro do casamento são naturais e providos por Deus. E evadir-se da responsabilidade de satisfazer as necessidades maritais do outro cônjuge é expor o casamento às tentações de Satanás no campo do adultério. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Preste atenção na mensagem no versículo 11. No versículo 10, Paulo mostra que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja permanente. Também mostra que, às vezes, o relacionamento conjugal se torna tão insuportável que é necessário os cônjuges se separarem. No versículo 11, portanto, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus, causado por adultério, nem ao abandono de um cônjuge pelo outro. Pelo contrário, Paulo está falando da separação sem divórcio formal. Talvez isso se refira à situação em que o cônjuge age de modo a pôr em perigo a vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Em tais casos, é preferível que um dos cônjuges deixe o outro, mas que permaneça sem casar. É inaceitável que Paulo fosse favorável à não separação de um casal em que um dos cônjuges vive sempre a maltratar fisicamente o outro e a agredir os filhos. Digo eu, não o Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Não se trata de Paulo meramente dar sua opinião aqui. Antes, está declarando que não tem uma citação de Jesus para confirmar o que ele vai escrever. No entanto, o que ele passa a escrever procede de quem tem autoridade apostólica sob inspiração divina. Marido, mulher e filhos. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Quando no casamento um dos cônjuges é incrédulo, tal casamento, bem como os filhos nascidos dele, são legítimos diante de Deus. A situação aludida neste versículo não é do casamento no seu aspecto bíblico, mas no seu aspecto legal. Nesse caso, o crente deve continuar vivendo com o descrente, sem separar-se e sem dividir o lar. Além disso, por ser crente, o marido ou a mulher, ele ou ela poderá ter uma influência especial para levar o outro cônjuge a aceitar Cristo. Não está sujeito à servidão. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Na eventualidade do cônjuge descrente abandonar ou divorciar-se do cônjuge crente, o relacionamento conjugal é dissolvido e o crente está livre das suas obrigações conjugais anteriores. Neste caso, não está sujeito à servidão. Significa que o crente fica desobrigado do contrato conjugal. A palavra servidão, do grego doulo, significa literalmente escravizar. Nesse caso, o crente fiel
já não está escravizado aos seus votos conjugais. Tal cônjuge, crente abandonado, fica livre para casar-se de novo, mas só com um crente. Observância dos mandamentos de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Como é que Paulo, que enfatizou tão fortemente a salvação pela fé, pode dizer que o que realmente importa é a observância dos mandamentos de Deus? Porque a salvação recebida pela fé deve levar a pessoa a obedecer, a amar e servir a Deus. Uma obediência abaixo disso não corresponde à fé salvífica neotestamentária. Os que usam deste mundo. Preste atenção na mensagem no versículo 31. Vivemos num tempo em que todas as coisas do mundo se aproximam rapidamente do fim. Por essa razão, este viver terreno não deve ser a nossa maior preocupação. Devemos dirigir nossa máxima atenção no que é concernente ao lar celestial. O solteiro. Preste atenção na mensagem no versículo 32. As Escrituras afirmam que o estado de solteiro não é, de modo algum, inferior ao de casado. Na realidade, é melhor, e isso no aspecto mais importante de todos, a possibilidade de prestar serviço a Deus sem outras preocupações. O solteiro ou a solteira pode dedicar-se às coisas do Senhor mais do que o casado. Ser santo, tanto no corpo como no espírito, não se refere a modelo de ética, mas a possibilidade de uma maior dedicação a Deus, sem o peso das responsabilidades, preocupações e problemas da família. O solteiro pode dedicar-se com todos os seus dons ao Senhor, livre de outros cuidados, totalmente ocupado com as necessidades do Senhor e com a sua palavra. Por fim, o capítulo 8. Destaca o versículo 1. Coisas sacrificadas aos ídolos. Nos capítulos 8 a 10, Paulo lida com a pergunta dos coríntios a respeito de alimentos oferecidos a ídolos e se é permitido comprar e comer tal alimento e participar de festas em templos idólatras. Primeiro, ao lidar com este assunto, Paulo revela um princípio importante segundo o qual os cristãos de todos os tempos devem viver. Esse princípio aplica-se a quaisquer atividades questionáveis que possam tentar algum crente a pecar e arruinar-se espiritualmente. O Espírito Santo deu instruções por intermédio de Paulo no sentido do cristão sempre agir com amor para com os irmãos na fé, o que requer abnegação. Segundo, abnegação significa limitar nossa própria liberdade e deixar de lado todas as atividades questionáveis, a fim de não ofender ou enfraquecer as convicções sinceras de outros cristãos que se consideram firmados em princípios bíblicos. O inverso da abnegação é a autodefesa do direito de participar de uma atividade questionável. Atividade esta que poderá induzir outros a também participarem dela para o seu próprio detrimento. Ainda não sabe. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Aqueles que baseiam seu direito de participar de coisas duvidosas conforme seu conhecimento ou entendimento amadurecido, demonstram que, na realidade, nada sabem como convém saber. Nosso conhecimento nesta vida é sempre incompleto e imperfeito. Por isso, nossas ações devem basear-se primeiramente no amor a Deus e ao próximo. Se o amor for nosso elemento determinante, recusaremos participar de qualquer atividade que possa fazer um único crente tropeçar e caminhar para a sua ruína eterna. Aqueles que vivem segundo a lei do amor são os conhecidos por Ele, Deus. O Senhor conhece os que são seus. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. E por fim, o versículo 12. Pecais contra Cristo. Aqueles que, pelo seu exemplo, levam outros ao pecado e à ruína espiritual, pecam não somente contra aquela pessoa, mas também contra o próprio Cristo. Cometem um grave pecado. O propósito da morte de Cristo é, assim, considerado o de pouco valor, sem comparação aos desejos egoístas da pessoa. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor.
Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.